Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e estou de volta para compartilhar com vocês mais uma preciosa porção da Palavra de Deus. Hoje vamos ver Levítico capítulo 17, parte 2, episódio número 410. Esta é a quinta temporada onde estamos vendo Levítico capítulo por capítulo. Nós temos visto muitos capítulos da Bíblia aí em Gênesis, Êxodo, Lucas, João, enfim, é a nossa jornada, nosso propósito é meditar em todos os capítulos da Bíblia. É bem pretensiosa nosso desejo, bem pretensioso, mas acreditamos que Deus vai nos dar graça para compartilhar aqui com você muita teologia bíblica, muito ensinamento do texto bíblico de uma forma clara, objetiva, e é isso. Seguimos nosso propósito. Tudo bem com vocês? Vocês que sempre nos acompanham aí na World Wide Wide, na rede mundial de computadores aí na internet, através no carro, em casa, seja lá onde você for, onde você estiver, que horário que você esteja nos ouvindo, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Lembre-se de uma coisa: a palavra de Deus é o alimento que a nossa alma precisa. O nosso corpo precisa de alimento, senão a gente não para em pé. A nossa alma também precisa de alimento, e a palavra de Deus é esse alimento que nos ajuda, porque a vida não é e nunca vai ser perfeita. Nós sempre teremos intempéries, dificuldades, mas se nós estivermos com o espírito, a alma fortalecida com a palavra de Deus, a gente consegue prosseguir vencendo as dificuldades. Vamos lá então? Vamos lá hoje ver como o poder da vida e da morte está em Deus. Leia o capítulo 17, depois vem para cá, convida mais gente, vamos embora. Então, conforme confiada a autoridade ao homem, seja sobre os animais inferiores ou sobre seus semelhantes, é um poder a ser exercido à vista de Deus e à porta de sua casa. A santidade do sangue, ela aponta para expiação. O animal devotado e abatido, ele foi recebido de volta como um presente divino para uso do ofertante, elevando assim a morte à vida. Veja que o sacrifício, ele não é o deleite de Deus na morte, jamais, mas a sua promessa de salvação. A santidade ligada ao sangue das vítimas preparou o caminho para a santidade superior ligada ao sangue de Cristo. O Antigo e o Novo Testamento, eles explicam um ao outro, meus queridos. O Antigo e o Novo Testamento, a lei foi dada para a preservação contra a idolatria e a falsa adoração. Aquela morte expiatória ali do texto, você pode ler o versículo 10 ou 16 desse capítulo 17, e você vai ver que nós temos aqui uma repetição de uma lei que já havia sido entregue duas vezes, e nós já vimos isso lá em Levítico capítulo 3, o versículo 17, Levítico capítulo 7, versículo 23 ao 26. A sua reafirmação completa e formal, ela é muito significativa. E isto ainda mais por causa da expressão enfática do desagrado divino em caso de desobediência. Olha lá o versículo 10, vou até colocar meu rosto contra essa alma e vou eliminá-lo. Olha que palavra dura. Obviamente, a maior importância foi dada por Deus à observância desta injunção de não comer nenhum tipo de sangue. Nós consideramos o significado primário desta lei, e isto é claramente indicado nos versículos 11 e 12. Nós o entenderemos se considerarmos o assunto assim. Veja,
Relações felizes e harmoniosas entre Jeová e seu povo foram mantidas através e por meio de sacrifícios contínuos em seu altar. E nesses sacrifícios, a vida do animal morto era aceita por Deus como expiação pela vida perdida do transgressor humano. O sangue do animal ele era considerado a sede e a fonte de sua vida. Quando o seu sangue ele foi derramado, sua vida foi tirada, e o sangue derramado ele foi aspergido diante do véu ou derramado sobre o altar. Versículo 6, versículo 7. Como representando a vida que havia sido oferecida pelo homem e aceita por Deus, o sangue de touros e de bodes, portanto, embora insuficiente para o alto propósito de expiação pelo pecado humano, ainda era o meio externo e visível que o Santo de Israel teve o prazer de designar para a reconciliação entre ele e seu povo. Portanto, deveria ser considerado sagrado, e a ideia disso não deve ser vulgarizada, como inevitavelmente seria se o sangue fosse usado como alimento comum nas refeições. Sim, como alimento comum nas refeições comuns. Sua santidade ela deve ser cuidadosamente preservada. Os homens eles devem associar a ela em suas mentes nada além da vida perdida, a expiação com a qual estava tão intimamente ligada. Todos os seus costumes domésticos e sociais, versículos 13, versículo 15, versículo 16, devem ser ordenados de modo que o sangue de animais em qualquer lugar e de qualquer maneira morto fale daqueles sacrifícios no altar em que as almas errantes dos homens buscaram e encontraram a misericórdia e o favor de seu Deus. Existe um significado para nós mesmos, entenda. Isto nos sugere a verdade de que, como discípulos de Jesus Cristo, também devemos considerar muito sagrado em nossa estima o pensamento do sangue expiatório. Pois nós também somos redimidos por meio de um sangue precioso. Pode não ter sido necessário que, no sentido literal, o sangue do Filho do Homem fluísse, mas era necessário que sua vida, da qual o sangue é a fonte, o símbolo, fosse dada. Oh, Jesus lindo! Nosso Senhor nos deu uma instituição permanente, cujo objetivo é manter em nossas mentes o derramamento de seu sangue por nossos pecados. Por suas palavras, ele e seus apóstolos colocaram a maior ênfase em sua morte expiatória como a fonte de nossa vida e esperança. A sua morte expiatória foi o objeto da confiança de nossa alma quando entramos em nossa jornada cristã, e será na hora em que a completarmos. É a vontade de Cristo que devemos mantê-lo continuamente em vista durante toda a nossa vida. É nossa sabedoria, assim como nosso dever fazê-lo, visto que a contemplação de sua morte por nossos pecados ministra a nossa humildade, a nossa gratidão, a uma vida consagrada de alegre obediência e submissão. A base natural da expiação, Levíticos capítulo 17, versículo 10 ao 16. Veja qual que é a base natural, meus queridos. A vida da carne está no sangue, tenho dado sobre o altar, para fazer expiação por vossas almas, porque é o sangue que fará expiação pela alma. A base natural da expiação, ela repousa sobre a preciosidade da vida. O sangue é a sede da vida. A troca no altar, sangue por vida, um inferior por um superior, exige um valor suplementar que é representado pelo próprio altar. A lei proclamada a princípio contra o derramamento de sangue foi elevada à lei superior da redenção.
a justiça tornando-se no altar de Deus o refúgio do homem. Expiação da alma oferecida pelo amor divino. Toda expiação, ela deve proceder do amor divino. Caso contrário, será pagã por efetuar uma mudança em Deus. Cristo é apresentado como a propiciação. A expiação é feita, ou seja, ao ser oferecida, o sangue derramado à porta do tabernáculo, oferecido sobre o altar. Assim, o sacrifício ele é uma revelação e consagração do vínculo de união na relação de aliança entre Deus e o homem. O sangue, enquanto representa a vida, também representa a obediência ativa e passiva de Cristo, que foi tanto uma entrega a Deus de uma humanidade perfeita, quanto uma exaltação da lei nos sofrimentos e morte do Calvário. O velho crucificado, o novo homem glorificado. Todo mérito humano é excluído. Eu o dei a você, a palavra de Deus. Nenhuma quantidade de sacrifício seria de valor suficiente, exceto se fosse de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos a Ele o que é seu. Daí a diferença entre os sacrifícios judaicos e os das nações, e os das outras nações, e entre a ação e o comportamento que se baseia no sacrifício de Cristo, entre aquela que procede da mera vontade humana, ou da mera vontade própria, ou de uma exaltação injustificável e falsa da natureza humana como ela é. Aquele que não é limpo como Deus o torna limpo, carregará sua iniquidade. Existe claramente essa necessidade de insistir nesta doutrina da expiação nos dias atuais. A nossa cultura de sobrevivência do mais apto, do mais capaz, é um remédio cruel para as misérias humanas, para as misérias do mundo. A doutrina de Cristo é a elevação do mais baixo. A expiação por suas almas é o começo de toda a vida verdadeira. Nenhum ato foi mais fortemente denunciado do que o de comer qualquer tipo de sangue. O homem culpado dessa ação, seja um israelita ou um estrangeiro peregrinando na terra, ele foi ameaçado com o desagrado de Deus e a penalidade mais severa. Parecia ter mais a natureza de uma ofensa cerimonial do que moral. Porque deve ser lembrado que as violações do ritual, elas tornam-se transgressões quando são cometidas contra a vontade conhecida do legislador reconhecido. Este é especialmente o caso como aqui o legislador ele condescende em explicar o motivo pelo qual a proibição se baseia. Veja que tal explicação ela deve garantir a observância inteligente da promulgação da lei. Veja que essa promulgação, entenda, foi apenas a reedição do antigo decreto que dava animais ao homem como alimento, mas anexou uma proibição de provar o sangue, era proibido. Gênesis 9:4 já falava disso. O fato afirmado que o derramamento de sangue constitui como expiação, ilustrado pelos numerosos sacrifícios dos patriarcas, pelas disposições da lei de que os sacrifícios devem fazer parte de todos os festivais nacionais e individuais, bem como de todas as ofertas para eliminar a transgressão. É confirmado pela prática quase universal das nações, é provado por declarações diretas da Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Hebreus 9:22 diz o quê? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão. Tipificou isso aqui, portanto, foi um tipo da oferta de Jesus Cristo, cujo sangue nos redime, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, cujo sangue nos redime de nossa vã maneira de viver. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica
de todo pecado. Esse modo de falar mosaico está arraigado nos apóstolos, mostrando como eles consideravam a morte de Jesus como cumprimento dos tipos da lei. A razão apresentada para a seleção do sangue é que é o veículo da vida. Olha, entenda, na fisiologia e especialmente as investigações mais recentes com microscópio confirmam o ditado da Escritura de que o sangue é a vida. Ele nutre, sustenta toda a estrutura física. Se ele deteriorar em qualidade, o corpo enfraquece. Se diminuir em quantidade, a nossa força diminui. Por tal expiação, Deus é reconhecido como Senhor da vida e de todas as suas consequências. Ele deu e tira. Somente a Ele a vida deve ser oferecida. Assim, a santidade da vida foi reforçada na lei, no texto bíblico aqui em Levítico. O homem não deveria banquetear-se com aquilo que era prerrogativa de Deus. O sangue deve ser derramado no chão como água, retornando assim à terra. A vida é o bem mais precioso, pois o homem é impotente para criá-la ou restaurá-la. A maior prova da compaixão de Cristo foi que ele deu sua vida em resgate por muitos, e o presente revelou o horror do pecado para que fosse exigida tal redenção. Todo israelita poderia não perceber na insuficiência de seus sacrifícios uma predição do Cordeiro de Deus, mas ali foi retratado de uma maneira bastante visível. Uma vítima humana, inocente e santa, uma oferta voluntária, sendo ele o próprio legislador. E pela encarnação, sujeitando-se à lei, fazendo o reconhecimento adequado da justiça de Deus e dos merecimentos dos filhos rebeldes e pecadores de Deus, revelando ao homem de uma só vez o coração amoroso de Deus e o ódio do pecado que afastou o homem de seu Pai no céu. Por sua morte, exibindo até onde o pecado irá, e a disposição da santidade e amor divinos de se submeter à extrema degradação e angústia, a fim de que a maldição pudesse ser removida e o homem ter o seu coração ganhado de volta. Essa é a expiação mais verdadeira. Um poderoso poder com Deus e o homem. Esta é a morte que dá vida ao mundo. O sangue que clama, não por vingança, mas por misericórdia, que santifica não apenas para a purificação da carne, mas para a purificação da consciência, das obras mortas, para servir ao Deus vivo. E o derramamento do sangue de Cristo foi o sinal de liberação das cerimônias e restrições impostas pela lei mosaica. A proibição do texto serviu ao seu propósito. Meus queridos, com que alegria nós devemos nos aproximar de nosso altar, que é a cruz de Cristo. E em que culpa incorremos se menosprezamos o sangue de Cristo como pouco disponível para a salvação, ou embora professando crer, ainda assim por conduta mostramos que consideramos o sangue da aliança uma coisa profana. Como está a nossa vida? Nós temos provado por meio da conduta a nossa fé. Por isso que a fé sem obras é morta, porque as nossas obras justificam e provam a nossa fé. As obras não salvam, mas elas provam que elas são a prova de que estamos nesse caminho da salvação. Meus queridos, a gente se vê no próximo episódio. Iremos ver o capítulo 18, tá bom? A gente se vê lá, um abraço. Até breve, Deus abençoe. Tchau, tchau.